Fala pessoal do YouTube, estou aqui novamente para falar sobre a legislação de trânsito, o CTB, tá certo? Legislação de trânsito brasileiro. Esse simulado é simulado somente da legislação de trânsito, serve aí para vários concursos. Todas as questões são questões atualizadas, tá bom? De 2016 para cá. E são questões muito cobradas, onde num concurso pede legislação de trânsito brasileiro, tá certo? Então peço a atenção de vocês, peço que você já vá se inscrevendo no canal, deixe o seu like para você receber mais questões referente à legislação de trânsito brasileiro, tá certo? Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e vamos que vamos, beleza? Vamos lá. Nossa primeira questão detalhe. São todas da banca IDIB, tá bom? São todas da banca IDIB. Peço a atenção de vocês que somente da banca IDIB. Vamos lá. Em relação ao trânsito público, é correto afirmar que assiste à prefeitura o direito de impedir o trânsito de qualquer veículo ou meio de transporte que possa danificar as vias públicas. B. É proibido embaraçar o trânsito ou molestar os pedestres por meios tais como carrinhos de criança ou paraplégico e em ruas de pequeno movimento, triciclo e bicicleta de uso infantil. C. Sempre que houver necessidade de interromper o trânsito, deverá ser colocada num período noturno sinalização vermelha, claramente visível e luminosa. D. O trânsito, de acordo com as leis vigentes, é livre e sua regulamentação tem por objeto manter a ordem, a segurança e o bem-estar dos motoristas, motocicleta e bicicleta. Qual é a ideia? Você que é novo aqui no canal, você vai dar pausa no vídeo, vai ler a questão com calma. Depois que você tiver certeza do gabarito, você solta o play que voltaremos com o gabarito correto, tá certo? Vamos lá. O nosso gabarito correto dessa nossa primeira questão é o gabarito A, tá certo? É o gabarito A. Assiste à prefeitura o direito de impedir o trânsito de qualquer veículo ou por meio de transporte que possa danificar as vias públicas. Justamente lá no artigo 94 do CTB é que vai falar sobre essa questão, tá bom? Vai falar sobre esta questão. Peço aí vocês que dêem uma olhadinha lá no artigo 94, tá bom? Vamos lá. Segunda questão. Nossa segunda questão. Vou organizar aqui. Nossa segunda questão é: praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor é crime previsto no CTB, com pena de detenção de 2 a 4 anos. Caso o agente esteja com a carteira de habilitação suspensa, é possível afirmar que a pena de detenção se transmuda em pena de reclusão. B. A pena será aumentada por conta de uso indevido da carteira de habilitação de 1/3 à metade. C. A pena de detenção se transmuda em pena de prisão simples. D. Não será possível a aplicação da mesma causa de aumento direcionada aos casos em que o agente não possui permissão para dirigir ou carteira de habilitação. E a pena será aumentada por conta de uso indevido da carteira de habilitação de 1/3. Vamos lá. Nessa segunda questão, você vai encontrar o gabarito lá no artigo 302, tá certo? Lá no artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo do automotor. Aí você vai lá no parágrafo
primeiro, que é onde vai falar sobre essa questão, tá certo? Justamente o nosso gabarito aqui. Não é possível a aplicação da mesma causa de aumento direcionada ao caso em que o agente não possui permissão para dirigir ou a carteira nacional de habilitação, tá certo? Vamos para a nossa terceira questão, lembrando que é todos da banca e de IB. Com base no Código de Trânsito Brasileiro, assinale abaixo quais órgãos ou entidade não compõem o Sistema Nacional de Trânsito. A. As Juntas Administrativas de Recurso de Infração, a JARI. B. Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. C. As polícias militares dos estados e do Distrito Federal. D. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. E E. A Polícia Ferroviária Federal. Vamos lá, nosso gabarito da nossa terceira questão, você vai encontrar lá no artigo 7, tá certo? Sétimo, lá no artigo 7º do CTB, tá certo? Compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos, aí tem lá os seguintes órgãos, tá certo? E o que não é, tá certo? É onde a questão pede, e o que não é a Polícia Ferroviária Federal, tá bom? Vamos seguindo, nossa quarta questão. De acordo com a Lei 9.503 de 2017, isso é um objetivo básico do Sistema Nacional de Trânsito. Aí tem estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vista à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento. 2. Fixar mediante normas e procedimentos a padronização dos critérios técnicos, financeiro e administrativo para a execução das atividades de trânsito. E 3. Estabelecer a sistemática do fluxo permanente de infrações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Analise os itens. Pode-se afirmar corretamente que o item A, todos estão corretos. O item B, apenas o item 1 está correto. A letra C, apenas o item 2 está correto. A letra D, apenas o item 3 está correto. E a letra E, apenas os itens 1 e 2 estão corretos. Da nossa quarta questão, você vai encontrar lá no artigo 6º, tá bom? Lá no artigo 6º, onde vai falar sobre essas questões, tá bom? Lá no artigo 6º, e justamente desses órgãos falado anteriormente, está lá, todos estão corretos, somente só foi copiou e colou, tá bom? Copiou e colou. É isso que a banca e DIB costuma fazer nos concursos de nível fundamental e médio, tá bom? Vamos lá, nossa quinta questão. Sobre as competências do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, analise os itens a seguir. 1. O CONTRAN tem competência para alterar o dispositivo de sinalização e o dispositivo e equipamentos de trânsito, mas não para aprová-los. 2. Compete ao CONTRAN estabelecer as diretrizes do regimento da JARI. E 3. O CONTRAN tem a competência para dirimir conflitos sobre a circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. Analise os itens. Pode-se afirmar corretamente que o item A, apenas o item 3 está correto. O item B, apenas o item 1 e 2 estão corretos. C, apenas o item 2 e 3 estão corretos. D, apenas o item 1 está correto. E E, apenas o item 2 está correto. Vamos lá, na nossa quinta questão, você vai encontrar lá no artigo
lá no artigo 12 do CTB, tá bom? Você vai encontrar no artigo 12 lá do CTB, justamente nos incisos 6, 11 e 14, tá certo? Lá no inciso 6, 11 e 14 dessa questão, mas você lê todos os incisos, tá bom? Vamos lá, nosso gabarito justamente é o item C, que é onde fala apenas do item 2 e 3 está correto. O item 1 não está. E você dá uma olhadinha lá no artigo 12, tá bom? Vamos seguindo, dá uma lidazinha lá no artigo 12. Sexta questão da VANCDIB 2020. Vamos lá. Observe os itens a seguir. 1. Conselho Nacional de Trânsito. 2. Guardas Municipais. 3. Polícia Rodoviária Federal. 4. Polícia Militar dos Estados do Distrito Federal. 5. Juntas Administrativas de Recursos e Infrações (SAJARE). 6. Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal. Fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito os itens A, B, C, D. O item A, 1, 3, 4 e 6. B, 2, 3, 5 e 6. C, 1, 3, 4, 5 e D, 1, 2, 5, 6. Aí, justamente dessa sexta questão, você dá uma lidazinha lá no artigo 7º, de novo artigo 7º caindo, que vai falar os que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, tá bom? Aí você vai lá no artigo 7º e dá essa olhada, porque o nosso gabarito aqui é o item C, tá bom? 1, 3, 4 e 5. 1, 2, 3. Aliás, 1, 3, 4 e 5. Beleza? Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe aí pra galera. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Sétima questão. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, julgar os recursos interpostos contra as decisões das juntas administrativas de recurso e infração é uma competência A, da Polícia Federal, B, da Câmara Arbitrária de Conciliação, C, do Conselho Nacional de Trânsito e D, dos Conselhos Estaduais de Trânsito e do Conselho de Trânsito do Distrito Federal contra DIF. Na nossa sétima questão, você vai fixar o artigo 289, tá certo? 289. Aí lá fala também no caput do recurso que se trata do artigo anterior, será apreciado o prazo de 30 dias, tá certo? Então, justamente lá nesse artigo vai falar da D, tá certo? Do gabarito D, dos Conselhos Estaduais de Trânsito e do Conselho de Trânsito do Distrito Federal contra DIF. Olha, nossa oitava questão, todas são da banca IDIB atualizadíssima, tá certo? Vamos lá, os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto, a inspeção anual para verificação de equipamentos obrigatórios de segurança, b, lanterna de luz vermelha, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanterna de luz amarela dispostas na extremidade superior da parte traseira. C. Lanterna de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas nas extremidades superior da parte traseira. E D. Pinturas de faixa horizontal na cor amarela com 50 cm de largura
a meia altura em toda a extensão da parte lateral e traseira da carroceria, com o distintivo escolar em vermelho, sendo que, em caso de veículo de carroceria pintado na cor vermelha, as cores aqui indicadas devem ser investidas. Aí nessa oitava você vai dar uma olhadinha lá no artigo 136, que lá vai falar também, tá certo? Lá no inciso 5º. Lá no inciso 5º fala justamente que as lanternas da luz branca, fosco amarela dispostas na extremidade da parte superior dianteira e lanterna de luz vermelha disposta na extremidade superior da parte traseira. É bem estranho a IDIB cobrar isso, mas realmente ela cobra, viu? Fiquem ligados, porque a IDIB cobra sim esse tipo de questão. Nona questão. Sobre os exames de habilitação, assinale a alternativa correta. A. Aos candidatos aprovados serão concedida uma permissão para dirigir com validade de 6 meses. B. É preciso renovar o exame de aptidão física e mental a cada 10 anos. C. Para condutores maiores de 65 anos, a renovação deverá ser feita anualmente. E D. O exame de direção veicular será realizado perante a comissão integrada por 3 membros destinados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito. Aí você vai pular para o artigo 148, 147, 148 e 152, tá certo? E não esquecer também do 143. Vocês dão uma olhadinha nesses artigos e seus incisos, tá bom? Vamos seguindo. E o gabarito da nossa nona questão é o item D, tá certo? O item D. Os exames de direção veicular será realizado perante a comissão integrada por 3 membros designada dirigente do órgão executivo local de trânsito. Vamos seguindo. Nossa décima questão. Para obter a categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria A. B. E não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. B. A. E não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 2 anos. C. A. E não ter cometido nenhuma infração média ou grave, ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. E D. B. E não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações leves durante os últimos 6 meses. Dessa décima questão, você vai no artigo 143, pegando também do item anterior, lá no parágrafo 1º e também no inciso 145, tá bom? Dê uma olhadinha lá. Nosso gabarito é o item A, tá certo? Para obter a categoria C, o condutor deve estar habilitado no mínimo 1 ano, e a categoria B, e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses, tá bom? Vamos para a nossa 11ª questão. 11ª questão fala que transportar a criança em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecida pelo CTB é uma infração leve, média, grave ou gravíssima. Isso também você vai dar uma olhadinha. Eu gosto de colocar os exercícios eu gosto de colocar os artigos para vocês visualizar lá, tá certo? No artigo 168. E a infração é gravíssima, tá bom? A infração é gravíssima. Vamos lá,
Nosso gabarito está correto. Vamos lá para a nossa 12ª questão. 12ª questão, peço que você se inscreva no canal e compartilhe aí para a galera também ter acesso a esse conteúdo somente simulado, legislação de trânsito brasileiro. Vamos lá. João, aqui tem uma situação hipotética. João recebeu de seus pais um carro ao completar 18 anos. Após realizar todos os exames exigidos em lei, começa a dirigir regularmente. Alguns meses depois, João comete a infração prevista no artigo 198, ou seja, deixa de dar passagem pela esquerda, enquanto solicitado. Neste caso, é correto concluir que João A. não pode receber a Carteira Nacional de Habilitação por ter cometido uma infração de natureza grave. B. Não poderá obter a Carteira Nacional de Habilitação por ter cometido uma infração média. C. Ainda poderá obter a CNH, desde que nenhum interim não seja reincidente em outra infração média, nem cometido uma infração grave ou gravíssima. E D. Ainda poderá obter a CNH, mas terá que refazer o exame de direção veicular e uma nova prova sobre a legislação de trânsito e primeiro socorros. Acho um pouco estranho, né, essa questão essa 12ª questão que a IDIB cobrou também lá na prefeitura de Goiânia, né, mas ela cobrou. Então você vai pular para o artigo 148 seguida, não é isso? Você vai descer, quer dizer, descendência, você vai descer e vai lá no parágrafo 2º e no parágrafo também 3º, tá certo? Que lá justamente vai falar que ainda poderá obter a CNH desde que neste interim não seja residente em outra infração média e nem cometido infração grave ou gravíssima. Vamos lá, nossa 13ª questão. Lembrando que é todos da banca IDIB. Peço aí que você se inscreva no canal, tá bom? Vamos lá. Para habilitar-se na categoria D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiro, de escolares, de emergência ou de produtos perigosos, o candidato deverá ser maior de A. 21 anos e estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B, ou no mínimo há 2 anos na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D. B. 21 anos e está habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B, ou no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D. C. 18 anos e está habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B, quando pretender habilitar-se na categoria E. D. 18 anos e está habilitado no mínimo há 1 ano na categoria A, quando pretender habilitar-se na categoria D. Da nossa 13ª questão, você vai lá para o artigo 145, tá certo? Da lei 145 da lei 14.07, tá certo? 14.071. E você vai perceber que nesse artigo 145 da lei 14.701 somente mudou o inciso 3, tá certo? Que dispõe sobre as penalidades. Agora o condutor não poderá ter cometido mais uma gravíssima. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Então, nosso gabarito é o gabarito B de bola, tá bom? Vamos lá para a nossa 14ª questão. Dirigir veículo sem possuir CNH, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor é a infração leve, média, grave ou gravíssima. Aí você vê no artigo 162, que eu acho que já falamos sobre isso, no inciso 1º logo, sem possuir CNH, permissão para dirigir ou autorização condutor ciclomotor é infração gravíssima, tá certo? A infração
Gravíssimo. Vamos para a nossa 15ª questão. 15ª questão fala que sobre os exames toxicológicos, assinale a alternativa correta. A reprovação no referido exame terá para consequência a suspensão do direito de dirigir pelo período de 6 meses, condicionado o levantamento da suspensão resultado negativo em novo exame, além da penalidade acessória. B. O exame buscará aferir o consumo de substância psicoativa que comprovadamente comprometa a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínimo de 90 dias, nos termos das normas do CONTRAN. C. O exame toxicológico não é obrigatório para os condutores da categoria E, porém, se houver suspeita do uso de substância psicoativa, a empresa poderá exigir que o empregado se submeta ao exame. E D. O resultado do exame deverá ser divulgado à família do interessado e à empresa no prazo de até 3 dias úteis. Da nossa 15ª questão, lá no artigo 148, justamente vai falar dessas partes que o exame buscará aferir o consumo da substância psicoativa que comprovadamente comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção de no mínimo 90 dias nos termos da nova do contrato, tá bom? Pessoal, peço que você se inscreva no canal, compartilhe para a galera, porque se atingirmos o número de visualização e de inscritos, vai vir a parte 2 da legislação de trânsito brasileiro, tá certo? Então valeu, pessoal, até a próxima, se Deus quiser, e se inscreva no canal, valeu!